Olá, vamos agora à gravação do segundo vídeo da segunda parte do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que trata da reencarnação. É um capítulo, como nós vimos no vídeo anterior, de suma importância para todos nós, dada as informações trazidas aqui por André Luiz, conforme o próprio Chico, né? Que ele possivelmente representa uma parcela grande da espiritualidade superior no trato dos assuntos da nossa reencarnação. E nós vimos que Alexandre, o orientador de André, fez nessa primeira parte do capítulo uma aproximação com a família de Adelino e Raquel, junto de seu filhinho Joãozinho, onde Alexandre conseguiu uma ligeira aproximação, já que Segismundo, que ele deverá reencarnar neste casal, encontra-se debilitado, até por conta da animosidade que ainda lhe tem Adelino, que lhe foi vítima em encarnações anteriores, ok? Pois bem, agora que a família se recolhe ao quarto, depois das orações do menino, eles estão agora em sono e nós veremos então o trabalho efetuado por Alexandre junto de Adelino, desperto do seu corpo físico durante o período do sono, juntamente com Segismundo, que ali se encontra na expectativa dos próximos passos para a sua reencarnação. Então, nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós no profundo silêncio. As vibrações de nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosa substância a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico durante o sono, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, ela, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda, André. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo dela requisita. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos sim a Segismundo e a Adelino. Vejam que quando nós cumprimos as nossas obrigações dentro dos princípios espirituais mais esclarecidos e o tão elevado quanto a gente possa ainda ser, né, nós obtemos a paz da espiritualidade maior, não nos preocupando com questões que poderiam nos perturbar. Mas quando nós nos mantemos em serenidade, harmonia, em oração, nós somos auxiliares efetivos da espiritualidade e eles nos poupam qualquer tipo maior de preocupações. Satisfeito com as elucidações recebidas,
André, admirando a justiça divina manifestar-se nos mínimos pormenores das nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastara-se igualmente do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou: Está examinando a lição, André? Repara as singularidades da vida espiritual. Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Essa observação de Alexandre é por demais interessante, porque, evidentemente, nós já sabemos e temos essa convicção, através da doutrina esclarecedora, de que os casais aqui na Terra, evidentemente, mesmo aqueles que se associam amorosamente, em harmonia, de amizade e fraternidade, eles não necessariamente são os espíritos mais afins ligados na existência terrestre, pois que aqueles espíritos que conosco comungam uma felicidade eterna, né, normalmente não reencarnam junto de nós, pois ficam do lado de lá da vida, torcendo para que nós demos certo na nossa existência, para podermos evoluir em conjunto, né? Portanto, as nossas associações terrestres, não todas, evidentemente, mas a grande maioria se dá por necessidades de reconciliações, como Jesus nos aconselhou. Repetindo, é muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha com que se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio, que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr. Inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico à maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele, com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos das quais saíam grandes chispas de luz contido pelos raios magnéticos. O esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver o nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo de pesadelos cruéis e, ofuscando pela intensa luz, soluçava genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor, o Alexandre, dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e, levantando, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E, abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão?
Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: Mensageiros de Deus, por quem sois, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente e desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: Mas é assim, Adelino, que recebe os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito difícil, é sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, surpreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer, Adelino, que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade é nossa mestra, o adversário o instrutor eficiente. Modifica suas vibrações que têm pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com amor que Jesus nos enviou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Sigismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagine-te agora na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, falou: mensageiros dos céus, tenho medo, muito medo ainda. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar-me a vida, aniquilar a minha felicidade doméstica e envenenar meu coração para sempre. Note que, embora Adelino reencarnado não traz as lembranças das outras existências da qual foi vítima de Segismundo, porém ele tem no âmago do seu espírito, né, a aversão natural daquele que lhe roubou a existência. Então, embora nós não nos recordemos claramente das existências anteriores, trazemos no nosso íntimo as sensações de simpatias ou de aversões entre nós, espíritos que nós tivemos convivências em existências passadas. Se elas são simpáticas, foram espíritos amigos. Se são aversões, antipatias, são aqueles com as quais ou nós, ou eles, ou ambos somos devedores em comum. Compreendi, diz André, que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio, em termos de sensações. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos cheias de ansiedades dolorosas. Findo ligeiro entarve, Alexandre objetou: Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando a firme disposição da criatura no serviço da felicidade ao Senhor.
Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que esse irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Lembramos-nos aqui do Sermão da Montanha de Jesus, onde Jesus nos aconselha que abriguemos ao coração os nossos inimigos, amando-os, né? E que não façamos, não deixemos de nos sujeitar aos homens maus, né? Pois que todos eles, embora nos busquem nos processos de vingança, é porque nós os ferimos anteriormente. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E por que o esposo de Raquel, Adelino, chorasse copiosamente, o orientador observou. Não chores. Equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade desta hora. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde. Auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se cambaleante e angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Adelino, este é o nosso amigo Segismundo que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora com grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário profundamente comovido. Perdoa-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, e redarguiu. Disponha de mim, serei o seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculara as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular, diz André. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. E radiações suavíssimas aurelavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Quando nós perdoamos sinceramente, quando nós libertamos os nossos corações das profundas mágoas que trazemos junto de nossos semelhantes, né? Desfaz-se toda aquela carapuça, toda aquela carga, toda aquele envoltório pesado que nos carrega para baixo espiritualmente, né? Quando perdoamos sinceramente, tornamo-nos espíritos mais enobrecidos. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus! Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternal observação, repassada de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que o marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico em sono, a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um.
Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho, não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele deverá sofrer na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento, concentrou toda a sua atenção no interessado. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimos inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Todo resgate para nós que ainda somos espíritos imperfeitos é muito difícil. Nós ainda não temos a grandeza dos sentimentos mais apurados e elevados que nos sustente nos momentos de repararmos os nossos próprios erros. Contudo, como diz o provérbio, Deus não manda o frio maior que o cobertor. Portanto, nos momentos da nossa recapitulação terrestre, na nossa reencarnação, onde devemos resgatar e aprendermos a evoluir espiritualmente, né, somos guindados a dificuldades imensas, mas não deveremos e não temos a necessidade de cairmos novamente em novos erros cometidos no passado. Todas as nossas tendências inferiores permanecem presentes ainda no nosso espírito, contudo, também as nossas virtudes já adquiridas. Com o amparo da prece, com o amparo da espiritualidade maior, nós somos possíveis sim de vencermos todos os nossos resgates e todas as nossas provações. É importante essa observação de Alexandre, né, que diz que a alma encarnada enfrenta situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, elas não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado, que pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores, se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Enquanto a fidelidade sincera do Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia que se referia a Jesus no seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentasse os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Veja que achar que o ato da concepção, o espermatozoide penetrar no óvulo da mulher, né, é coisa simples e automática, quando aqui diz André que os construtores, né, têm os mapas cromossômicos pertencentes aos genes tanto dos homens como das mulheres e que são tudo devidamente planejado. Não há acaso nos nascimentos. Separamo-nos e eu, torturado de curiosidade estranha em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos aços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito.
Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: Sua estranheza é natural, André. Você ainda não se habituou aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos, deste mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade intoxicante, a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis da sua vida íntima estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Nós sabemos que pensamento é energia, energia emitida por todos nós, espíritos eternos, e elas têm poderes tanto construtivos como destrutivos, dependendo do rumo que lhe demos, conforme as nossas disposições interiores. Daí Alexandre explicar que a aproximação dos espíritos antagônicos para que se torne, pelo livre-arbítrio, a aproximação de ambos nesta reencarnação é imprescindível para que não haja um prejuízo ou até um impedimento à reencarnação de Segismundo, ou então se reencarnar com grandes processos de dificuldades na sua próxima existência, que não beneficia a nenhum dos dois. Ora, diz Alexandre, no caso de Segismundo unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adeline emitirá agora forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica, começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pude observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. No curso dos seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferir assuntos de grande relevância para mim, diz André. Mencionar a união sexual e designar o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosa.
Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente. E aqui nós vamos interromper essa narrativa de André, e porque se torna agora um pouco mais extenso, já estamos com meia hora de gravação dessa segunda parte do capítulo 13, e na próxima gravação nós vamos ver as esclarecedoras e iluminadas lições de Alexandre, principalmente no que tange a respeito das questões do sexo aqui na Terra, entre nós, os seres humanos. Então, brevemente faremos a gravação da terceira parte, que provavelmente nós teremos que dividir esse capítulo em 6 partes, né? Agradecemos por acompanharem estes nossos estudos e, como nós, se desejam divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, compartilhe esses vídeos com seus familiares e seus amigos. Muito obrigado e um beijo a todos.